Olá, meus amores, tudo bem? Como vocês estão? Eu sou Pan Oliveira aqui no canal Oriente e hoje nós vamos conversar mais um pouquinho sobre as nossas vidas. Às vezes eu sempre digo que um processo que acontece conosco ajuda alguém lá fora. Nós não passamos pelas dores sozinhos e nem pelos aprendizados, fazem parte de um processo de evolução. Mas hoje eu quero primeiro agradecer a todos que têm compartilhado meus vídeos, que têm me dado feedback, me respondendo, que têm assistido. Eu sou muito grata. O universo nos dá mais daquilo que a gente contribui. Então, a todos que têm assistido, que têm curtido, que têm se inscrito, gratidão imensa. E aqueles que também não têm se inscrito, que não têm compartilhado, mas só de assistir os meus vídeos já fico muito feliz e grata. Que o universo lhe retribua toda forma de amor que você tenha compartilhado comigo, ok? E hoje nós vamos falar sobre um tema que parece muito delicado, mas é tão importante nesse processo de autodescobrimento sobre nós mesmos, do eu, né? No eu sou aqui e agora. Nós vamos falar sobre perdão. Na verdade, mais sobre auto-perdão. Porque falar sobre perdão e falar que a gente perdoa as outras pessoas parece muito fácil, né? Parece que é só dizer, ó, tá tudo bem, passou, ficou no passado. Mas ao mesmo tempo parece que não. Hoje nós vamos trabalhar com o tarot de Waite. Eu já embaralhei as cartas e já tirei-as. Desculpa, pessoal, o barulho. Então, já embaralhei as cartas e já tirei elas aqui e caíram 6 de ouros, tá bom? Eu embaralhei porque eu comecei a gravar esse vídeo, aí aconteceu um probleminha, tive que voltar. Mas eu não posso ignorá-las, tá bom? 9 de copas. E no fundo ficou o enforcado, ou em alguns tarôs também é conhecido como o dependurado. Eu acho que fica estourando a luz aí para vocês, mas o importante é sobre o que a gente vai falar, tá bom? Bom, quando a gente fala sobre perdão, quando a gente passa por algum processo, alguma dor, alguma coisa, seja uma agressão verbal, seja uma agressão física, seja uma informação que é mentirosa, que nos atinge no nosso íntimo, durante muito tempo a gente fica remoendo essa questão. Mas chega um tempo que a gente pensa assim, bom, ficou no passado e não me dói mais. Só que, na verdade, uma vez que acontece qualquer coisa, a gente coloca isso à tona. E aí a gente, no fundo, traz para fora o que está lá no nosso inconsciente, colocamos para fora a nossa dor novamente. Não que a gente relembre, às vezes fale sobre o assunto, mas a maneira que a gente possa colocar para o outro que aquilo ainda dói, a gente usa dessa ferramenta. Mas por que que isso acontece? E isso é tão delicado porque nós ainda não nos perdoamos. Nós temos o hábito de quando sofremos alguma dor ou causamos alguma dor, nós não conseguimos se perdoar. E para perdoar alguém, eu preciso me perdoar primeiro. Então, se eu recebi o ato de alguém, eu me coloco como vítima. E às vezes realmente somos vítimas, mas nessa matéria, neste momento agora. Mas perdoar a si mesmo é entender que se você se tornou vítima, se você realmente não causou nada a ninguém, se você sofreu aquele momento de uma palavra que não foi legal ou de uma injustiça e você não cometeu nada para alguém, por que então a gente não consegue se auto-perdoar? A gente fica achando que de alguma forma a gente é culpado disso também, porque o nosso inconsciente, com os nossos medos e os nossos traumas, ele faz isso conosco. Então, quando eu vejo a carta dos 6 de ouros aqui, perceba que há na mão dele a balança do equilíbrio, tá vendo? Deixa eu virar mais para cá, acho que fica melhor por conta da luz. Tem a balança aqui do equilíbrio, 2 pessoas que olham para ele pegando migalhas. É assim que nós nos sentimos. É assim que a gente fica nessa situação de quando a gente se sente injustiçado de alguma forma. Ou quando a gente não se perdoa.
Eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo, é muito íntima, mas não tem problema nenhum eu expor isso por conta que vai servir para outras pessoas. Eu sempre quis trazer para minha família, para as pessoas que estavam próximas de mim, uma força que eu tinha. E eu tenho mesmo. Mas hoje eu sei lidar com ela de uma outra forma. Na época eu não sabia lidar com ela, então eu fazia o quê? Ao mesmo tempo que as pessoas me atingiam, eu de alguma forma retribuía da mesma maneira. Só que não, exemplo, se a pessoa me xingava de um palavrão, na hora às vezes eu não retribuía com o mesmo palavrão, mas na maneira que aquilo ia acontecendo, eu arrumava um jeito dela entender que ela estava recebendo de mim aquela frieza ou aquela grosseria por conta que alguma vez ela me causou a mesma coisa. Só que lá dentro do meu eu, me incomodava, me doía muito aquilo. Às vezes, do nada, em momentos aleatórios na minha vida, na minha solitude, eu trazia à tona aquela lembrança. Por quê? Porque aquilo no meu inconsciente ainda doía, ainda me causava um incômodo. Então, uma vez eu descobri que eu estava com um problema no útero, um problema sério no útero. Porque o meu lado feminino, né? Porque o útero da mulher é a nossa área feminina, guardava muita coisa. Então eu me sentia lá dentro de mim, eu me sentia frágil. Por mais que eu colocasse para fora uma imagem que eu era muito forte, eu me sentia muito frágil, eu me sentia uma pessoa incapaz, eu me sentia debilitada, eu me sentia uma mulher não bonita, não desejada, não amada. Eu duvidava do sentimento das pessoas por mim, entendeu? Mas era tudo uma fase minha, que eu trouxe lá da minha infância comigo. Isso gerou um trauma no meu inconsciente e eu não sabia disso. O que aconteceu? O nosso corpo fala. E então, por conta de eu me culpar tanto e não me perdoar, porque eu me achava a vítima da vida, essa doença, que era uma coisa, virou um câncer. Foi esse o diagnóstico que o médico me deu. E ali eu comecei um processo muito dolorido, porque daí eu me culpava, falava onde que eu falhei, o que eu fiz de errado para merecer isso. O que tinha de errado com tudo isso? E fui para o tratamento. Mas não era só um tratamento da carne. Graças a Deus eu passei por bons médicos, mas eu precisava compreender mais do que isso. Eu precisava compreender que todas as ferramentas foram me dadas. E o que eu fiz com ela? Eu fiquei de braços cruzados, assim como está essa imagem do 9 de copas. Eu já tinha uma família, de alguma forma eu era respeitada, eu já estava formada na minha profissão, eu já estava estabilizada. Então eu cruzei os braços para uma área minha e fingi que nada estava acontecendo, mas ela me incomodava. Me incomodava muito. Os traumas que eu trazia do passado me deixaram doente. Foi assistindo uma vez o filme Nosso Lar, quando o espírito de luz conversando com o André Luiz e ele está doente, já lá no mundo espiritual, resumindo assim bem rápido, ele disse, você sabia que muitos dos problemas, dos cânceres nas pessoas, são causadas por elas mesmas? Daí ele falou, é por álcool, bebida? E ele falou, vai muito além disso. Não que o álcool, a bebida, essas coisas não nos façam mal, porque não foram criados para nós, mas a gente, né, entra nos vícios. Mas, na verdade, nós causamos o câncer, porque ele já nasce com nós, né? A célula cancerígena está em todas as pessoas. Mas a maneira que eu guardo raiva, inveja, ciúmes, vitimismo, pensamentos negativos, todas essas coisas que nos levam para a frequência menor, nos deixam doentes. E alguma parte do nosso corpo vai falar. E a minha foi o útero. Quando eu compreendi isso, eu vi também que eu podia me levantar daquela situação, que eu não podia ficar sendo vítima daquela doença, ok? E que eu também não precisava ser vítima do mundo. E para todas as pessoas que eu olhasse, eu pensasse, logo, se eu começar um tratamento de químio, vão me ver sem cabelo, vão me ver fragilizada, talvez mais magra, e vão ficar com pena de mim.
Eu que parecia ser uma pessoa tão forte. E aí eu fui compreender o que a espiritualidade estava falando para mim. E ela me dizia assim: você precisa se auto-perdoar. E eu precisava mesmo. Eu precisava mudar a visão de mundo, como a carta do dependurado, que está de cabeça para baixo. Eu precisava olhar as coisas de uma outra forma, uma nova perspectiva de vida. E eu comecei a entender que se auto-perdoar é entender que você não tem o controle de nada nas suas mãos. Você começa o dia sendo grato, ou não. E convém de cada um, né? Mas o que acontece no decorrer do dia faz todo sentido quando você vai agradecer ao final do dia. Quando você entrega a sua vida às mãos de Cristo. Ou simplesmente deita e dorme e deixa. Mas do acordar ao dormir, há um processo de crescimento, há um processo de aprendizado e que não pode ser ignorado. Então, quando eu fui compreender que durante o meu dia, quantas vezes no dia eu vivia mais aquelas dores do passado ou quantas vezes eu era mais grata por cada aprendizado. Se alguém havia me ferido, o problema não era comigo. Simples assim. Se alguém fez algo para você, o problema não é com você. O problema é com você quando você faz algo para alguém. O problema estava comigo quando eu fazia algo para alguém. Quando eu devolvia do mesmo jeito, eu ficava mais doente. E eu comecei a me perdoar pensando que o que eu não quero para mim, eu não quero para as outras pessoas. Quando Cristo disse a Maria Madalena, os homens estavam para apedrejá-la. E aí ele perguntou: quem não tenha pecado, que atire a primeira pedra. Todos saíram e deixaram as pedras no chão e foram embora. Então ele olhou para Maria Madalena e disse: vá e não peques mais. Era só o sentido de não cometer mais aquele ato que ele estava se referindo? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Eu fiquei bastante tempo refletindo esse ensinamento do nosso mestre. Era sobre se auto-perdoar. Vá e não peques mais. Se perdoe e entenda que você agora não precisa mais viver aquela história. Se limpe. Demora, mas não é impossível. A maneira que eu fui me limpando, que eu fui me voltando à espiritualidade, foi compreendendo que muito estava além de mim, que eu não podia mudar as pessoas, mas eu podia mudar a mim mesma. Que eu podia fazer um novo começo agora. Que eu podia olhar para o meu corpo e perdoar a minha parte feminina, que era mesmo frágil em alguns momentos, e estava tudo bem. E fui conversando com aquilo que estava acontecendo comigo, dizendo: olha, ok, você chegou, você faz parte de mim, estamos agora adoentados, mas eu quero restaurar o que está dentro de mim. A maneira que eu aceitei que eu não era perfeita e que as pessoas não tinham que me amar o tempo inteiro, eu recebi um novo diagnóstico depois de um tempo de tratamento. Eu não tinha mais nada. Eu estava limpa. Eu não ia precisar fazer químio, eu não ia precisar tirar o meu útero como haviam sugerido. Simplesmente eu fui curada pela espiritualidade que, junto de mim, entendeu que eu estava dando mais do que eu tinha. Nós só damos o que temos. Naquele momento eu passei a entender que eu precisava agradecer mais, me perdoar mais e deixar que as pessoas vivessem como elas queriam viver. Você, pare de esperar migalha das pessoas. Pare de esperar o perdão do outro. Se perdoe, perdoe aquele que te fez algum mal. Não deixe que essas copas que você conquistou, não deixe que esse caminho que você já trilhou, por algum motivo, por alguma palavra, por alguma dor que alguém lhe causou, te deixe estagnado. Aprecie cada uma delas. Cada uma delas. Mude a sua forma de ver a vida. Enxergue o belo, mesmo onde há dor. Quando eu entendi que o meu útero estava doente,
porque ele queria voltar a ser jovem, ele se tornou jovem. Hoje, os médicos, quando me avaliam, dizem para mim que eu voltei a ter um útero como alguém que nem filho teve. E eu tenho 3 filhos. Graças a Deus. Uma filha de 20 anos, um de 17 e um de 11. Isso é maravilhoso. Eu não estou dizendo para vocês que vai ser fácil, mas estou dizendo para vocês que não é impossível. Depende de cada um de nós. Nós temos o poder nas nossas mãos. Orando, vigiando. Vigie cada pensamento seu. Cada vez que você retribui para alguém uma dor, você causa uma dor em você, uma doença em você. A doença do passado é a maior delas. Elas nos deixam presos a um lugar que nós não pertencemos. Nós pertencemos no hoje, no aqui e agora. Então, o que eu venho hoje dizer para vocês e deixar para vocês é que o auto-perdão é a porta de cura de qualquer coisa. É o caminho novo a ser trilhado. O auto-perdão, o reconhecimento que você pode ser melhor hoje, sendo você mesmo e não aceitando mais que o outro te reconheça, que só você tem aqui atrás do outro, mas entendendo que aqueles que estão perto de você estão porque amam você, você vai se curar, você vai se limpar. Eu compreendi que aqueles que ficassem perto de mim era pelo que eu era, pelo que eu sou. E se aqueles que se incomodassem comigo e achassem que eu mudei demais e quisessem ir embora, estava tudo bem. Não é porque nós nos amávamos mais. Simplesmente porque nós crescemos de maneiras diferentes. O auto-perdão também fala sobre isso. Deixar ir aquele que não cabe mais junto de você, para que ele aprenda da maneira dele e você da sua. Enquanto vocês forem positivos, ok. Mas quando começarem a fazer mal um para o outro, não cabe mais. Então perdoe a si mesmo. Não diga, eu não posso mais aprisionar essa pessoa, não suporto mais essa pessoa. Não, deixe ir. E deixe o novo recomeçar em você. Se abra para o universo. Converse com as suas fraquezas. Converse com aquilo que não deu certo e diga, lá no passado é o teu lugar. Isso não me para mais. Eu estou curada aqui e agora. Porque eu vivo hoje. E o hoje me deu uma nova oportunidade, um novo começo. Comece hoje, tá bom? Vamos lá, vamos agradecer a nossa espiritualidade. Eu peço a todos que se inscrevam no canal, que compartilhem os vídeos. Parece que isso é tão simples, mas um ato que a gente possa fazer por alguém pode ajudar muito, tá bom? Você se inscrevendo no canal não tem nada a ver comigo, não é nem pela parte financeira, tá bom? Tem a ver com que outras pessoas vão conhecer o vídeo. Se para você não faz sentido, para alguém faz. Tá bom? Então não esqueçam disso, que alguém sempre está esperando uma palavra no momento de dor. Seja você o mediador disso. Assim como eu tive a coragem para estar aqui falando um pouquinho da minha vida e das experiências que eu passei, que vocês possam compartilhar para outras pessoas, possam ser mediadores. Nós somos servos aqui na Terra. E de que forma podemos servir? Assim. Às vezes o seu curtir, compartilhar, às vezes a sua inscrição faz com que isso cresça e outras pessoas possam receber, tá bom? E o universo vai te presentear. Eu sou prova disso. E eu tenho certeza que você também vai receber a sua cura, a sua bênção. Deus te abençoe sempre por tudo que você fizer neste caminho de luz, tá bom? Vamos lá, vamos fechar os nossos olhos, agradecer a nossa espiritualidade divina. Neste momento, no presente, no aqui e agora, eu sou. Eu agradeço ao universo por este momento, pela luz do dia. Eu agradeço ao universo, a toda a espiritualidade por estar junto de nós e todos aqueles que viram esse vídeo. Eu agradeço ao universo por entrar na família de cada um,
na casa de cada um, ao planeta Terra. Eu agradeço a espiritualidade maior por ouvir os nossos clamores, por entender as nossas fraquezas e por estar junto de nós. E 3 coisas nunca serão escondidas: o sol, a lua e a verdade. Gratidão, gratidão, gratidão. Assim seja. Um beijo enorme no coração de cada um de vocês. Que o Cristo Jesus esteja com todos. Que a cura se estabeleça dentro de você. E juntos seremos cada vez mais fortes. Até o próximo vídeo, meus amores. Tchau, tchau.